Deus Esta declara, conferência será gravada agora. havendo número legal regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Cardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Abreu Cavalcante. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve ordem do dia por problemas técnicos na publicação da pauta. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata, em votação, conselheira Maria Cleide. Bom dia a todos. Estou de acordo, presidente. De acordo, Bom dia, conselheira. Conselheiro Rodrigo. Bom dia a todos também. Presidente, eu não participei da última sessão, de modo que eu vou me abster de votar quanto à ata. Conselheiro Sérgio. De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhora presidente. Aprovada. Confirme aí, mas acho que eu tenho. Só para tirar uma dúvida aqui, quem está em substituição é o conselheiro Sérgio ou o conselheiro Alberto? Isso, conselheira, sou eu, senhora presidente. Presidenta? Sim, pois não, Lúcia. Eu só quero lembrar a senhora que nós temos uma instrução normativa, viu? Então, faça a leitura dela, Lúcia. Instrução normativa. Regulamenta os planos de destinação, classificação e tabelas de temporalidade previstos na Resolução Normativa número 02 de 2021, de 2 de março de 2021, da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo dos Santos. Passamos, então, ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, a conselheira Maria Cleide. Mais uma vez, bom dia a todos. Senhora presidente do exercício, conselheira Rosa, senhores conselheiros, membros do Ministério Público e demais pessoas que estão nos assistindo neste momento. Senhora presidente, eu tenho a relatar apenas um processo. É o processo terceiro de número 15666/2014 e seus anexos. O presente processo ele é sobre a sanção aplicada à senhora Gisela Luísa Araújo Ferreira, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde do município de Campo Grande,
conforme devidamente identificada nos autos, haja visto o descumprimento ao calendário de aplicações dos gestores públicos, pelo não envio no prazo regulamentar dos documentos dali aceites, que culminou na aplicação de multa decorrente de acórdão de número 72/2018, aprovado pelo Pleno desta Casa, na sessão realizada no dia 15 de fevereiro de 2018. Por intermédio do processo PC de número 8380/2019, a gestora em questão apresentou pedido de reconsideração do prefalado acórdão, argumentando, em síntese, primeiro, que deixou o cargo em 26/2/2014, antes, porém, do vencimento da obrigação, sendo, portanto, parte ilegítima. E dois, que não lhe foi oportunizada a defesa à época, quando da tramitação do processo original, já sendo comunicada da aplicação da multa. Discute a pleiteante, entre outros pontos, que não foi devidamente notificada à época da tramitação processual, tendo sido feito por destinatário diverso, não tomando conhecimento sequer da existência do processo, vindo a ter ciência somente quanto da sanção já aplicada por decisão do Pleno deste Tribunal. Assim, requer a reconsideração do julgamento que concluiu pela aplicação de multa de 100 UPFAs. Objetivando a devida instrução processual em atendimento ao normativo legal vigente, em especial o regimento interno desta Casa, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas deste Tribunal, para análise e emissão, que se manifestou por intermédio do parecer de número 1915/2020, exarada pela Procuradora Estela de Barros Lima Melo. Esse é um breve relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, trata-se do processo voltado à apuração do descumprimento do envio de remessa do SICAP, em que, após a aplicação de multa, a responsável ela alega a nulidade da citação e a sua ilegitimidade para figurar como responsável pelo envio da remessa. O Ministério Público de Contas, em parecer exarado pela excelentíssima Procuradora-Geral, ele acolhe as razões recursais, entendendo que, de fato, houve nulidade da citação, tendo em vista que a sistemática vigente à época, ela exigia a citação feita em mãos próprias, cuja comprovação não teria ocorrido no processo. Além disso, caso ainda superada essa preliminar de nulidade da citação, teria ficado demonstrado nos autos que, de fato, a então gestora não era responsável à época pelo envio da remessa. Então, em suma, por essas razões, o Ministério Público de Contas se manifestou pela nulidade do Acórdão 72 de 2018, restando prejudicado o recurso, e pelo reconhecimento da prescrição, porque ainda que se considere a possibilidade de sancionar a outra gestora, que seria responsável, outro gestor, tendo em vista o prazo já transcorrido, a prescrição aplicaria-se ao caso concreto. Então, além da nulidade do acórdão, o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação a eventuais responsáveis. São essas manifestações, senhora relatora, senhora presidente, quanto ao caso. É o parecer. Com a palavra a conselheira. Senhora presidente e senhores conselheiros, antes exposto, no uso das minhas atribuições legais e regimentais, decido trazer os presentes autos para apreciação do Pleno desta Corte, por se tratar de recurso a acórdão prolatado por este plenário, assim me posicionando pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, considerando a data do fato gerador, afastando qualquer prosseguimento processual, haja vista a incidência prescricional, considerando-se que uma citação, quando seja reconhecidamente nula, não gera interrupção da contagem de prazo, restando, portanto, prejudicada a pretensão punitiva
deste, pela nulidade do acórdão de número 72/2018, que aplicou multa à senhora Gisele Luiz Araújo Ferreira, gestora à época, do Fundo Municipal de Saúde do município de Campo Grande. Reconhecer como prejudicado o recurso interposto contra decisão nula. Pela ciência da presente deliberação, a gestora acima mencionada, pela publicação da presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na forma e para fins de direito, pelo encaminhamento ao FUNCONTAS para as providências cabíveis. É assim como voto, senhor conselheiro, senhores conselheiros, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu estou acompanhando o voto da relatora no sentido de reconhecer a ausência de legitimidade da parte, assim como a prescrição da pretensão punitiva em face da correta legitimada. Conselheiro Alberto. Conselheiro Sérgio. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Alberto. Também com a relatora, senhora presidente. Senhora presidente, desta forma, tenho encerrado a minha pauta para o dia de hoje. Muito obrigada. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu não tenho processo pautado para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas e demais que presenciam a nossa reunião. Inicialmente, senhora presidente, eu gostaria de informar que estou substituindo o conselheiro Cícero Amélio, que foi inicialmente afastado por decisão judicial e posteriormente aposentado. Bem, o processo que trago para a relatoria, ele faz parte do acervo dos processos do meu gabinete, portanto, não é do processo do gabinete que eu estou substituindo. Então, portanto, eu trago uma proposta de voto, conforme estabelecido nos regulamentos dessa Corte de Contas. Todavia, essa proposta de voto, obviamente, conta com meu voto como substituto do conselheiro. Bem, eu passo à relatoria, senhora presidente. É o processo TCAL número 13.630/2019, de origem da Câmara Municipal de Pão de Açúcar. O assunto é uma consulta e o consulente é o senhor Venerino Oliveira Filho, presidente da Câmara Municipal de Pão de Açúcar no ano de 2019. Trata-se, portanto, de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Pão de Açúcar no ano de 2009, senhor Venerino Oliveira Filho, na qual indaga, em síntese, se as receitas provenientes da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, integram a base de dados, a base de cálculo do 10º do Poder Legislativo Municipal. Os autos foram protocolados nessa Corte de Contas em 12 de dezembro de 2019 e encaminhados para análise da unidade técnica, que se manifestou por meio do despacho DEFAFON 442/2021, de 15 de setembro de 2021. Em 20 de setembro de 2021, os autos evoluíram para o Ministério Público de Contas, que se pronunciou por meio do parecer PAR-PGM-PC 2180/2021/SM de 22 de setembro de 2021. É o breve relatório, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira.
Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhor relator, senhores conselheiros, trata-se da consulta 3.630/2019, cujo parecer exarado pela excelentíssima Procuradora-Geral aponta no sentido da existência de 2 pré-julgados já exarados pela Corte de Contas que coincidiriam com o objeto da presente consulta. Seriam o pré-julgado número 40, alterado posteriormente pelo pré-julgado número 47. Então, em razão disso, tendo em vista que o objeto já teria sido respondido em razão desses 2 pré-julgados mencionados, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo não conhecimento dessa consulta e pela ciência ao consulente em relação ao teor dos referidos pré-julgados. É o parecer, senhora presidente, senhor relator. Com a palavra, doutor Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas, inicialmente eu registro aqui a competência desta Corte de Contas para apreciação da matéria e faço o registro das disposições normativas que autorizam o exame da matéria e, em seguida, eu lanço os fundamentos para posteriormente apresentar o voto. Primeiramente, destaco que o subscritor da consulta é a pessoa legitimada a formulá-la. O objeto da consulta diz respeito à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares, à repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial para o ente, e não versa sobre caso concreto. Portanto, a presente consulta preenche os requisitos e formalidades elencados tanto na lei orgânica quanto no regimento interno para que seja apreciada por esse Tribunal Pleno. Conforme estabelecido no conforme estabelecido no artigo 1º, parágrafo 2º da lei orgânica desta Corte de Contas, a resposta à consulta possui caráter normativo e constitui pré-julgamento em tese do objeto sob exame. Em síntese, o consulente visa ao esclarecimento de dúvida acerca das receitas que devem compor a base de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal, notadamente se a receita da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, integra essa base de cálculo. Em atenção aos dispostos no artigo 188 do Regimento Interno, informo que este egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão plenária do dia 23 de fevereiro de 2021, deliberou acerca do tema ao examinar o processo TC 9.491 de 2018, relatada pela conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, gerando o acórdão número 081/2021, que deu origem ao pré-julgado número 40, onde se extrai da ementa e do item 2, letra A, o seguinte, que aqui eu faço a leitura dessa parte do pré-julgado e da ementa. A ementa consulta pela admissibilidade, base de cálculo do 12º do Poder Legislativo, tornar superados e revogados os pré-julgados 10, 11 e 26, rol de receitas que integram a base de cálculo, rol de receitas que não integram. Aí passo a leitura da parte que interessa a este julgado. Pré-julgado 40. Item 2. Não integram a base de cálculo para a fixação do 12º constitucional do Poder Legislativo Municipal as seguintes receitas. A contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP. Artigo 149-A da Constituição Federal de 88. Bem, ressalta-se que na sessão plenária do dia 27 de julho de 2021, o tema tornou a ser objeto de deliberação deste Tribunal de Contas do Estado, no processo TC número 4.569/2021, que acrescentou ao pré-julgado número 40, a letra I, ao item 2, conforme acórdão número 40 de 2021. Bem, naquela oportunidade foi apreciado se os recursos repassados pela União aos municípios a título
de auxílio ou apoio financeiro para enfrentamento de situação emergencial e para a recomposição de perdas do FPM integravam a base de cálculo daquele duodécimo, e ficou assentado que não integram, só a título de informação. Bem, a unidade técnica deste Tribunal de Contas se manifestou no sentido de que a receita da CONSIP não compõe a base de cálculo do duodécimo, e o Ministério Público de Contas se manifestou nos autos propondo a seguinte resposta. A matéria ventilada pelo consulente já foi objeto de decisão desta Corte em consultas que sucessivamente formaram o prejulgado número 40, recentemente alterado por acréscimo pelo prejulgado 47. Não há, pois, de se reconhecer a subsistência de dúvida, quando o objeto da consulta é abarcado por prejulgado vigente. E aqui passo a proposta de voto. Ante o exposto, presente os requisitos e formalidades exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas, para a admissibilidade da consulta sob exame, submeto a matéria a este egrégio plenário, propugnando pela adoção da seguinte decisão. 1. Conhecer da consulta por preencher os requisitos e formalidades estabelecidos no artigo 1º, inciso 19 da lei orgânica e artigo 6º, inciso 10 do regimento interno desta Corte de Contas. 2. Encaminhar ao consulente cópia dessa decisão e do inteiro teor do prejulgado número 40, alterado por acréscimo pelo acórdão número 40 de 2021. Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E 4. Arquivar os autos após adotada a providência disposta no item 2. É como voto, senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão o processo. Senhora presidente, apenas para lembrar essa corte que a Prefeitura de Maceió, salvo engano, ou a Câmara Municipal entrou com uma consulta recentemente buscando a revisão desse julgado, levando em consideração um novo fundamento, que seria a desvinculação de 30% das receitas municipais. Me parece que há voto nesse sentido, inclusive de Sua Excelência, presidente em exercício, nessa sessão. Mas, enfim, essa é uma discussão que está envolvendo, no presente momento, pelo menos aqui no nosso tribunal, um fundamento novo, não é? Que seria a emenda constitucional número 93/2016, e que a gente até então nunca apreciou, nunca avaliou. E, inclusive, porque nos entendimentos que nós proferimos, o nosso gabinete proferiu, levava em consideração não apenas a necessidade de vinculação integral dos recursos provenientes da contribuição previdenciária ao regime previdenciário próprio, mas levava em consideração o argumento de que a base de cálculo prevista no artigo 29A da Constituição Federal, que levaria em consideração as transferências constitucionais e as receitas tributárias, quando nós buscávamos compreender o conceito de receita tributária, não o conceito doutrinário de receita tributária, mas o conceito legal de receita tributária, que é previsto na Lei 4.320, a Lei de Contabilidade Pública, nós constatamos que as contribuições elas não gerariam uma receita tributária. Isso pode parecer incrível à luz de quem estuda apenas o direito tributário ou o direito constitucional, mas dentro da classificação prevista, salvo engano, no artigo 12 ou no artigo 13 da Lei 4.320, o próprio legislador
incluiu esse tipo de receita em razão, inclusive, da vinculação necessária à receita de contribuição, né? Veja, o empréstimo compulsório é um tributo previsto na Constituição, mas ele não gera uma receita tributária para fins da Lei 4.320. Tanto é que nenhum contador faz o registro da contribuição previdenciária como receita tributária. E não deve fazer a União o registro do empréstimo compulsório como receita tributária, mas uma receita de capital. Ela não é uma receita corrente, uma receita de capital. Mas, enfim, são tecnicidades da própria Lei 4.320 que influencia diretamente a contabilidade pública, né? E essa finalidade de influenciar a contabilidade pública é justamente pela necessidade de retirar as receitas dessas contribuições previdenciárias da base de cálculo, porque aí geraria uma base de cálculo fictícia, né, de todas as referências que a legislação infraconstitucional e o Constituinte faz para introduzir as receitas tributárias como base de cálculo, por exemplo, do limite máximo do duodécimo da Câmara Municipal. Então, feitas essas considerações, eu me colocando também à disposição para aprimorar meu voto, reanalisar o entendimento anteriormente proferido por mim, que foi conduzido, eu acredito que pelo voto da conselheira Ana Raquel ou do conselheiro Sérgio no pré-julgado de número 40, complementado pelo 47. Eu antecipo meu voto acompanhando o entendimento proferido pelo eminente conselheiro substituto Sérgio Maciel. Em votação, com já o voto do conselheiro Rodrigo, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Me surgiu uma dúvida, que no processo anterior eu colhi o voto do conselheiro Alberto e, na verdade, quem está em substituição é o conselheiro Sérgio, então neste processo vota apenas conselheiro Sérgio, não é isso? Então, conselheiro Sérgio, conselheiro Rodrigo e conselheira Maria Cleide, no mesmo sentido, aprovado. Com a palavra ainda, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu encerro aqui a relatoria dos meus processos para esta reunião. Pela ordem para relatar, conselheiro Alberto. Senhora presidente, para esta sessão eu estou sem pauta. Desta forma, encerramos a pauta desta sessão, passando ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigada a todos, uma excelente semana. E convidando aproveitando também para saber dos colegas, o conselheiro Anselmo me pediu também para substituí-lo na presidência da primeira Câmara, sabendo dos colegas se vão poder estar presentes, conselheiro Rodrigo e conselheiro Alberto. Presidente, estamos às ordens, eu só vou pedir a Vossa Excelência 5 minutos para poder organizar minha pauta. Então, voltamos em 10, 15 minutos. Obrigada a todos, uma feliz